Bom dia, amigos. Prazer estar de volta aqui com o programa do Altineu. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e agradecer também a você pelo carinho, pela sua audiência. Nosso programa tem sido abençoado. Hoje nós estamos visitando aqui o Partido Republicano Brasileiro. Eu vou conversar aqui com o meu amigo, o deputado federal Vitor Paulo, presidente do Partido Republicano Brasileiro aqui no Rio de Janeiro. Dentre outras coisas, nós vamos falar sobre reforma política. Deputado, prazer aqui em recebê-lo no nosso programa. É uma grande satisfação. Obrigado, deputado Altineu. Você sabe da alegria e do respeito que eu tenho por você, pelo seu trabalho, e quero te parabenizar pela audiência do seu programa. Além das muitas virtudes que você tem, agora conheço mais uma. É um excelente apresentador de programa. Olha, está de parabéns. Mais uma virtude que eu não conhecia. Deputado, nós estamos aprendendo aí a cada dia. Na realidade, isso é um aprendizado a cada programa, né? Agora, tivemos muitas oportunidades de visitar muitas comunidades, muitas cidades, de estar mais perto da população. Isso realmente é muito importante para mim como pessoa e para os políticos, né? Eu acho que isso vale muito. Agora, antes de entrar no assunto aqui de algumas situações do Rio de Janeiro e também da reforma política, o senhor teve uma grande experiência, porque o senhor foi uma das pessoas, talvez um dos principais responsáveis por fundar um partido a nível nacional, que é o Partido Republicano Brasileiro. Como é que foi essa experiência? Olha, deputado Altineu, para mim, de fato, foi uma experiência ímpar na minha vida. Foi um dos momentos mais importantes da minha trajetória política. Primeiro foi assumir e receber da Executiva Nacional do Partido, do Diretório Nacional então formado em 2003, para construir o partido no Brasil. Então eu tive a responsabilidade de coordenar todo o projeto de construção. Eu viajei quase todos os estados brasileiros, as principais cidades brasileiras eu viajei, conversando com governadores, conversando com prefeitos, com autoridades, com políticos, com lideranças políticas local. Isso para mim foi uma experiência muito grande, mas muito grande, e é um projeto novo, porque o Brasil tem 27 partidos políticos, mas até a Constituição do PRB em 2005, então todos os partidos até então eram partidos que foram registrados provisoriamente. Com a edição da Lei 9.096, isso acabou no Brasil. Então o partido só pode disputar a eleição com registro definitivo, homologado pelos tribunais regionais eleitorais de 9 estados dos 27, mais homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a nova regra de 2005 para cá, perdão, de 95 para cá. Então, até ali, ninguém teria passado por essa experiência. Nós fomos o pioneiro a passar por essa experiência. E ainda ter a responsabilidade de ter 0,5% de votos válidos para adesão. São quase 500 mil assinaturas. Um grande desafio que foi vencido. E o partido tem como uma figura mais importante, eu diria, né, pela sua representação, pelo seu carisma, que é o senador Crivella hoje. Né? O senador Crivella, eu imagino que o senador Crivella é reconhecido no Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro, é uma liderança nacional. Uma liderança nacional. Eu fico muito impressionado com o trabalho do senador Crivella, com a sua humildade, né, com o seu carisma. Outro dia, algum tempo atrás, nós fizemos um seminário de defesa civil lá em Itaperuna, no interior do estado. Itaperuna fica a 350 quilômetros daqui, e lá estava o senador Crivella, foi lá de carro para ficar lá durante 1 hora. Eu pergunto, qual o senador da República que dá essa atenção a um município, né, uma região, como o senador Crivella fez? E também o ex-presidente Zé de Alencar, que também fez parte do partido, e foi uma conquista que o senhor trabalhou de perto. Como é que foi a vinda do senador, do ex-presidente Zé de Alencar para o partido? Ele foi uma outra batalha. Assim que o PRB foi homologado, dia 25 de agosto de 2005, dia de soldado, complementará agora esses anos. Então nós tínhamos o presidente Zé Alencar, ele já tinha sido eleito pela aliança PT-PL à época, o senador Crivella também era do PL. Quando teve o problema do mensalão, então que o vice-presidente da República então decide sair do partido com o senador Crivella. Ele ficou quase 1 ano sem partido, pensando, estudando, conversando com as lideranças políticas, para decidir qual seria o seu futuro político. Primeiro, qual partido que ele iria se filiar e se seria ou não candidato a vice-presidente da República na chapa Lula, que teria a reeleição pela frente. Então, quando o partido foi homologado, em agosto, então o senador, eu convidei o senador para vir para o PRB. Pelo que eu conheço há muito tempo, é uma grande liderança política, o senador falou comigo que ia pensar, pensou e aceitou. E eu pedi a ele, nós conversamos, dele convidar, de nós convidarmos também. Olha a minha ousadia. Olha o que é a ousadia. Você tem que ser ousado. Tem que ser ousado, com certeza. De convidar o vice-presidente da República para vir para o PRB. Então, o senador Crivella,
que tinha também esse desejo, então tomamos essa iniciativa. Foi uma vitória fantástica, inclusive pode-se dizer com certeza que não só como vice-presidente, mas o PRB já teve o presidente da República fazendo parte do seu partido, porque o Zé de Alencar assumiu a presidência inúmeras vezes, né? Foi o vice-presidente na história da República Federativa do Brasil que mais tempo ocupou a interinidade, mais tempo ocupou a presidência da República. Deputado, o senhor me desculpa, a gente veio falar de reforma política, mas que essa situação do partido, do senador Crivella, do ex-vice-presidente Zé de Alencar, toda essa história é uma história muito rica, né? E a gente teria que falar, mas só vou fazer mais uma pergunta antes da gente entrar na reforma política. Tem uma foto na sala do senhor, que é uma das fotos mais impressionantes que eu já vi. É uma foto, o senhor, o senador Crivella, o presidente Lula e o ex-presidente, o ex-vice-presidente Zé de Alencar. Tem muitas coisas marcam. De fato, essa foto minha foi assim que o presidente Lula se reelegeu. Nós tivemos a primeira reunião política com o presidente reeleito, Lula, e o presidente Zé Alencar reeleito pelo PRB. Então ali foi a primeira reunião nossa com o presidente eleito, Lula. Então ali era uma foto, era uma reunião entre o partido do presidente da República, o PT, do tamanho que o e o PRB, o partido vice-presidente. Você imagina nós sermos recebidos no Palácio do Planalto para discutir o futuro do Brasil. Aquilo ali é uma foto, é um momento que nunca mais vai voltar. Porque o Zé Alencar nos deixou e o Brasil inteiro tem saudade dele. Eu, particularmente, nos últimos 6 anos da sua vida, eu convivi com ele quase que semanalmente, porque eu então, como presidente do partido dele, e ele com o maior carinho e respeito por mim, que eu recíproco com ele. E o presidente Lula não é mais presidente da República, não sabemos se será. O senador Crivella é senador, mas esse quarteto nunca mais vai se reunir. Mas olha, o senhor está de parabéns, é uma foto que chama realmente muita atenção e o senhor com certeza se orgulha muito disso quando a gente tem a oportunidade de ver, foi um grande privilégio. Agora, vamos então falar do nosso tema, reforma política. Quais os pontos principais da reforma política, por exemplo, que pode atingir, e obviamente a candidatura de um deputado, de um vereador, vai haver coligação, não vai? Como é que vai ser o sistema? Vai ser o distritão, quer dizer, quem tem mais votos, vai ser lista? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Eltindeu, a reforma política hoje é um tema hoje dos mais importantes, porque foi esse compromisso que a presidenta Dilma, quando assumiu o governo, quando foi ao Congresso Nacional, assumiu um compromisso com o Brasil. No Congresso Nacional, ela disse que, no seu entendimento, uma das reformas mais importantes, se não for a mais importante, no seu governo, seria a reforma política. Porque, de fato, se nós olharmos os últimos 12 anos, o presidente Fernando Henrique, quando assumiu o governo, ele assumiu num momento difícil da estabilização econômica no Brasil, uma política cambial definida, uma política monetária definida. Então, naquele momento, a estabilização econômica do Brasil, a estabeleção do plano cruzado, o plano real, a sucessão do plano cruzado para o plano real, ele precisava fortalecer isso, o fortalecimento da democracia de fato, né, a abertura do pluripartidarismo. Então, foi o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique. No segundo, foi o projeto de reeleição, já no segundo ano do seu primeiro governo. O presidente Lula, quando assume o Brasil, ele assume o país no momento de que ele assume na sua campanha uma carta aberta ao Brasil, dizendo que ia dar continuidade aos programas sociais ali implementados pelo governo do presidente Fernando Henrique. Porque o Brasil e o mundo queria saber da segurança. Primeiro, se o Brasil não ia dar um calote no mercado internacional, as pessoas tinham muito dito isso, que o Lula não ia pagar dívida externa, que o Lula ia dar um calote no FMI, e isso ele declarou publicamente ao Brasil, que ele assumiu um compromisso de governo, de Estado, não dele, presidente da República. E o presidente Lula foi muito feliz quando, pela primeira vez na história das suas 3 candidaturas, o PT abre uma aliança e ali você vê a União Capital e Trabalho. Então ali o presidente Lula, um sindicalista nato, um homem trabalhador nato, um partido dos trabalhadores, assume uma aliança plural com o trabalhador, também trabalhador, porque não é só trabalhador, que é empresário também é trabalhador. Não, o Zé de Alencar saiu, ele começou atrás de um balcão, né, da loja do seu pai vendendo tecido e chegou a construir todo o seu império sendo
o empresário com maior sucesso no mundo na indústria têxtil. E tem compromisso com o Brasil. Isso é uma referência para os empresários. Foi presidente da FIENG, foi presidente de instituições seríssimas. Então, foi uma união perfeita, né? Do Lula, exatamente. Exatamente. Então, quando o presidente Lula ganha a eleição, ele assume uma política, um relacionamento internacional e teve um relacionamento muito maior, ele ampliou muito mais com o mundo do que o presidente Fernando Henrique. Ele ampliou para o mundo árabe, ele ampliou em relação a isso. Então, o compromisso com o Parlamento Europeu, a abertura dele na União Europeia, a abertura dele na ONU, a representatividade dele em relação à sua política de combater a fome. Então, foi de fato esse estadista que o mundo precisava. Então, ele trouxe essa segurança para o Brasil, para o mundo. Quando a presidenta Dilma assume esse compromisso e diz que é uma reforma importante, então, de fato, é. Agora, tem pontos, são duas coisas muito importantes, Altineu, que nós precisamos pensar. Uma coisa é a reforma política, outra é a reforma eleitoral. Então, são dois temas que têm que ser discutidos separadamente. Isso se confunde, né? Se confunde. Porque na população, principalmente. Quando fala reforma política, é muito genérico, é muito amplo. A reforma política, que as pessoas acham que para que a política, os partidos políticos voltarem a ter credibilidade no Brasil, precisa de uma reforma política. Acho que a solução do problema no Brasil é a reforma política. Então, começa a viver reforma política, tem que fazer, mas o senhor não sabe nem exatamente o que significa a reforma política. A reforma política está em 20 anos no Congresso Nacional. Há 20 anos se discute reforma política, desde a Constituinte Popular que foi implantada no Brasil. Reforma política, não conseguiu fazer reforma política. Se faz reforma eleitoral. Reforma eleitoral. Você muda o sistema. Mas porque, na realidade, a população, principalmente quem está mais próximo da política, e obviamente tem muita gente envolvida na política, nas prefeituras, assessores, né, os deputados. As pessoas estão muito ligadas à reforma eleitoral, como Mas um se todo. fala como se fosse reforma política. Né? Então, por exemplo, as pessoas perguntam, vale um suplente de senador que não teve voto assumir? Né? A coligação, como é que funciona? As pessoas me param como político, como o senhor também, natural. E perguntam isso, e aí, vai ter coligação? Vai poder juntar um partido? Vai ficar mais claro para as pessoas. Então, vamos separar as coisas como são e discutir. Hoje, na Câmara Federal, foi criada a Comissão Especial de Reforma Política. Eu sou titular da comissão e o relator, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Então, o que se discute hoje, que é a grande preocupação do meio político? Nessa reforma, o que vai mudar? Primeiro, se discute o sistema eleitoral. O que é o sistema eleitoral? O sistema eleitoral que hoje no Brasil existe é um sistema que tem majoritário e proporcional, que tem uma eleição majoritária e uma eleição proporcional. Uma eleição majoritária que elege o presidente da República, os governadores do Estado e os prefeitos das cidades. O Brasil é um país continental que tem mais de 5.500 municípios. Não tem um país do mundo desse tamanho que tenha tantos municípios. O Brasil é muito grande. Muito grande. Então, essa eleição majoritária que elege governadores de Estado, presidente da República, senador da República e prefeitos. A eleição proporcional elege deputado estadual, deputado federal e vereador. Então, e esse é o sistema eleitoral. Então, o que se discute? Que se propõe mudar esse sistema. Então, esse é um dos pilares da mudança, quer se mudar. Como? Na eleição majoritária, querem fazer, a primeira coisa, é acabar com os suplentes que são indicados pelo senador. Então, hoje é assim. O deputado Altineu será senador, você indica eu e outra pessoa, seus filhos, seu sobrinho, quem quer que seja. O senador escolhe o suplente. Escolhe o suplente. Ou o partido dele, quem quer que seja. Só que não tem um voto. Daqui a pouco você, senador Altineu, assume um determinado órgão no governo e o seu suplente assume sem ter disputado uma eleição. E as pessoas não sabem nem quem são. Diferente da eleição majoritária de governador, que você conhece o candidato e o vice. De presidente, que você conhece o candidato e o vice. De prefeito, você conhece o candidato e o vice. A eleição de senador, que é majoritária, você não conhece os dois suplentes. Quando você vê, está um suplente lá que você não sabe nem quem é. Isso é um absurdo. Então, isso se pretende. Inclusive, até um projeto do senador Marcelo Crivella que propõe que tenha 1/3 dessa vaga mulher. Então, de 2 senadores, de 2 suplentes, uma mulher. E o senador Crivella disputou a eleição em 2010 com essa configuração. O primeiro suplente dele está homem, deputado Eduardo Lopes, e o segundo, Tânia, que é vereadora. Então, já cumprindo isso.